vamos observar o seguinte: o apóstolo São Paulo, ele vai usar esse rapaz sério, ele vai usar esse homem verdadeiro, ele vai usar um homem que tinha temor de Deus. Portar uma carta, carregar uma carta sem temor de Deus é algo perigoso. Porque já pensou se Paulo tivesse mandado a carta pelo um cético, pelo incrédulo, pelo um conversador, pelo um falso, querendo posição? Aí era prejudicial. Mas Paulo sabia por quem estava mandando a carta, e agora ele sabia quem ia colocar em Creta. Falei. Outra coisa, era obediente, né? Porque poderia dizer, olha, você leia a carta, mas depois dá uma surra nele. Ele era obediente em cumprir tudo que quem mandou. Tudo que mandou. Então veja que aqui é algo muito importante. Então observem bem, aqui você tem o pronunciamento de Paulo, seus pontos de vista e suas atitudes. Vocês vão ver nessas cartas pastorais. Dois aspectos do encargo de Paulo. Veio o primeiro. Paulo, servo de Deus. Então, bem aí. Paulo o quê? Servo de Deus. Servo de Deus. Preste bem atenção. Observem que a expressão está aí no texto assim, ó. Servo, não é isso? De Deus. Está aqui. Servo de Deus. Olha, se vocês analisarem, o primeiro termo que aparece é o nome servo. E em segundo lugar vem o quê? Deus. Mas observem que no genitivo essa estrutura é um escravo de Deus, não é isso? É um escravo de Deus. Só que aqui há algo muito interessante. Para muitas cartas, tinha hora que Paulo se apresentava só como servo. Mas em outra, ele se apresentava como apóstolo. Apóstolo, né? Em uma ele se apresentava como servo. E na outra ele apresentava como... Só que essa apostolicidade dele, enviado, quem era que enviava? Era Deus. Então, Paulo é um servo enviado com a autoridade de quem? De Deus. Como servo, ele estava dizendo que estava ali para servir. Como apóstolo, mais uma vez eu volto a afirmar, como apóstolo, ele não estava arrogando título. Falei. Às vezes as pessoas ele querem... falava em nome de quem enviou ele. Então pronto, apóstolo enviado. Pronto, então essa história de alguém tentar qualificar fulano de tal é um apóstolo, fulano de tal... Não, o Paulo era apóstolo, era evangelista, era profeta. Paulo era tudo isso ao mesmo tempo. Veja que aqui nós temos, eu coloquei aqui, ó, dois aspectos do encargo de Paulo. Ele era o quê? Servo. E ele era o quê também? Apóstolo. É o que o próprio texto está dizendo. Vê aí, Romanos 1, verso 1 e o verso 5. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Recebemos o quê? A graça Recebemos e o apostolado. a graça e o apostolado. Ou seja, esse apostolado, quando ele agia, ele estava agindo na autoridade de quem? Então, se você pegar a carta de Paulo aos Filipenses, verso 1, verso 1, Paulo, ele se coloca como servo. Coloca lá, vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Pronto. Então veja bem, quando Paulo se apresentava à igreja de Filipos, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Só que para a igreja da Galácia e para a igreja de Corinto, Paulo se apresentou como o quê? Apóstolo. Por quê? Porque eram igrejas que estavam precisando de repreensão. Então ele usa mais a autoridade de Deus. Como é que diz Gálatas? Gálatas, Paulo, apóstolo. Olha aí, rapaz, é linda a Bíblia. Paulo, apóstolo. Não da parte dos homens. Isso. Nem por homem algum. Está vendo? O Paulo estava dizendo o seguinte: eu estou aqui enviado por Deus. Olha como é linda a Bíblia. Para uma igreja que estava em humildade, para uma igreja que não tinha briga, para uma igreja que tinha ordem, para uma igreja que tinha temor, ele se apresentava como o quê? Servo. A igreja de Filipos tinha problema?
Não. A igreja de Filipos tinha briga? A igreja de Filipos era desorganizada? Foi a igreja que mais ajudou Paulo. Foi a igreja que levou oferta para Paulo quando ele estava na Aí Paulo se apresentou para essa igreja como o quê? Como servo. Quanto mais o povo me trata bem, mais eu tenho que reagir para com eles como servo. Em Marcos 10:45, Jesus disse: eu não vim para ser, mas eu vim para... Ou seja, quanto mais a igreja servia Paulo, mais ele se orgulhava, mais ele se inchava, mais ele se achava. Quanto mais a igreja servia a ele, mais ele se humilhava. Ele dizia: eu nem sou merecedor disso, mas eu me coloco como servos de vocês. Agora, para a igreja saliente, para a igreja que estava em pecado, para a igreja teimosa, ele se apresenta como o quê? Apóstolo. Agora, quando você pega a carta de Paulo a Tito, ele vai se apresentar como os dois, porque era uma igreja que precisava de organização, de ordem, mas também ele está falando com o filho dele. Como é que ele começa a carta? Paulo, servo de Deus, Isso. Apóstolo de Jesus Cristo. Ah, verdade, ele mistura os dois. A coisa linda é a Bíblia, não é assim, irmão? A coisa linda é a palavra de Deus. Então veja bem, ele misturou os dois, não é isso? Para essa igreja. Então, qual era aqui, pastor Aziel? Qual eram os dois aspectos do encargo de Paulo? Ele era servo, mas ele também era... Ele sabia a hora que deveria agir como servo, mas ele sabia a hora que deveria agir como autoridade de Deus. É isso que um pastor, um líder escolhido por Deus, ele sabe. Ele sabe como proceder como servo, mas ele sabe qual é a hora que Deus lhe usa com autoridade. Rapaz, que coisa linda é a palavra de Deus. Então, você tem aqui os dois encargos de Paulo. E Paulo estava mostrando isso para essa igreja. Nós vamos estudar aqui, a igreja lá da região de Creta, ela tinha muitos problemas. Então, Paulo vai ter que usar o título de apóstolo, a função de apóstolo e também de servo.